Boa tarde! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do canal Gestão com Cor. Eu sou a Vanessa Malherbe, eu sou especialista em métodos ágeis de gestão e eu estou aqui para te ajudar a ter mais controle, organização e resultado. Cor no trabalho aí da sua equipe. E para te ajudar nisso, eu conto com a ajuda de uma ferramenta que também utiliza muito as cores dentro da sua estrutura. É o Trello. Você já ouviu falar sobre o Trello? Você já usa o Trello no seu dia a dia? Comenta aqui embaixo para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber qual é a sua experiência com essa ferramenta. Se você nunca ouviu falar sobre o Trello, te convido a dar uma fuçada lá e experimentar, porque ela é a ferramenta que mais me dá suporte aqui na gestão com cor. E o papo de hoje é como usar o Trello para criar procedimento operacional padrão. Procedimento operacional padrão é uma frase que eu sempre escuto dos meus clientes. Sinto falta de procedimento, quero criar procedimentos, e assim por diante. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, antes mesmo de abrir a tela do Trello, porque vocês sabem que eu sempre compartilho a minha tela aqui, né? É que procedimento operacional padrão não precisa necessariamente do Trello junto, não é algo que você precisa ter qualquer ferramenta sequer. Muito pelo contrário, o procedimento ele vem antes da ferramenta. O mais importante na hora de criar procedimentos é entender o fluxo do trabalho, de onde o trabalho vem, para onde o trabalho vai. No episódio anterior, pode voltar um story, não, né? Voltar um vídeo, clicar aí no vídeo anterior que eu deixei disponível a semana passada. Eu falei muito sobre isso, eu falei sobre procedimento ser uma estrada que leva de um lugar ao outro. Então, a gente precisa estruturar esse passo a passo, criar esse passo a passo de onde a gente quer chegar, de onde a gente está saindo e para onde a gente vai chegar, ok? Então, eu quero contar aqui a história de um caso que aconteceu comigo hoje e que não tem absolutamente nada a ver com o Trello, para você ver e entender que isso não depende de ferramenta, ok? Eu estava aqui dentro da minha empresa passando por um processo de inclusão de sócio. Então, a partir de agora, eu vou ter uma sociedade aqui no meu negócio, né? E eu fui orientada por um advogado qual era o passo a passo que eu deveria fazer. Foca nessa palavra aqui, ó, passo a passo. Procedimento é igual a passo, ok? E quando eu fui fazer esse passo a passo que ele me orientou, deu errado. Cheguei no final do processo e tive um problema lá com a justiça, com burocracias, tá? Nada grave. E a pessoa que me orientou, que eu fui pedir ajuda na fonte, lá na Justiça do Estado de São Paulo, que cuida dessa junta comercial, né? O nome certo. Eu descobri que existiam 2 passos antes do que o advogado me orientou a fazer, que não foram feitos. Então, isso é criar o procedimento operacional padrão. Seja por falta de conhecimento, por falta de, sei lá, o que foi que aconteceu ali, né, do advogado, ele me orientou um passo a passo pela metade, somente uma parte do que deveria ser feito.
Então, é como se eu estivesse tentando cozinhar alguma coisa ali, seguindo uma receita de bolo, e a receita esquecesse de me falar que eu precisava colocar farinha e só me orientasse dos ovos e do fermento. O bolo não vai sair como eu quero, certo? Então, esse é o ponto-chave para a gente entender o que é um procedimento operacional padrão. O procedimento operacional padrão nada mais é do que o passo a passo que tem que ser seguido para a gente sair do ponto A e chegar no ponto B, para a gente sair de um monte de ingredientes todos soltos para ter um bolo completo na nossa cozinha, da gente sair de uma pessoa suja, passa por um procedimento de banho e sair uma pessoa limpa no final, tá? Então, isso é um procedimento. E aproveitando aqui, né, que eu dei essa questão de banho, de bolo, o padrão, né, porque a gente fala de procedimento operacional padrão, é a gente fazer com que todo mundo na empresa siga o mesmo passo a passo. Porque, vamos lá, banho, uma coisa muito individual de cada um. Será que você segue o mesmo passo a passo para tomar banho que eu sigo? Será que o nosso vizinho segue o mesmo passo a passo para tomar banho do que a gente? Isso é muito diferente, isso é muito relativo, isso é muito pessoal, como o próprio nome diz. E no banho, tá tudo bem, porque afinal de contas é uma coisa pessoal mesmo. Mas na empresa, a empresa como um todo, ela é uma pessoa por si só. Até o nome da empresa, né? É pessoa jurídica. Então, aquela pessoa jurídica tem que fazer tudo igual. Então, as pessoas físicas que trabalham dentro dela têm que seguir esse procedimento padrão. É esse processo padronizado, todo mundo fazendo igual, que vai garantir que a gente tenha um serviço, um produto, uma entrega de qualidade lá para o cliente final. Faz sentido para você? Conta aqui embaixo para mim, me diga se isso faz ou não sentido. Então, vamos lá. Para a gente continuar essa conversa com o tema original lá que eu comecei, que é como usar o Trello para criar esses procedimentos padrões. Vou compartilhar minha tela aqui com você para mostrar na prática como que faz. Então, ó, estou aqui com o mesmo modelo que eu trouxe na semana passada, tá? Vou continuar usando o mesmo modelo. Então, semana passada eu já falei para vocês que a gente tinha que criar esse fluxo aqui, certo? A gente tinha que criar esse fluxo de onde a gente está saindo, então, nesse exemplo, pedidos para separar, para onde a gente está chegando, que são pedidos coletados pela transportadora. Então, esse aqui é o meu fluxo de pedido de venda de um exemplo de uma empresa que eu já trabalhei. Agora, esse aqui são só os passos macros. Então, é quase que a mesma ideia, como a gente diz assim, dentro da nossa rotina pessoal. Vou comer e vou beber água. Comer e beber água são passos macro. Mas para a gente comer e para a gente beber água, a gente tem passos micros dentro desse processo de comer e beber água, que é abrir o armário, pegar o copo que está dentro do armário, abrir a torneira, posicionar o copo embaixo da torneira. Ops! Será que eu não deveria ter posicionado o copo embaixo da torneira antes de ter aberto a torneira para não ter desperdício? Então, isso são os passo a passos e é assim que a gente cria um procedimento padrão. Dentro do Trello, falando mais da ferramenta propriamente dita, a gente pode criar aqui dentro do cartão um checklist, tá bom? Então, aqui, ó, checklist, adicionar.
E dentro desse checklist, eu vou colocar as atividades micro. Isso dentro do nosso termos técnicos de trabalho, tá? Nos termos técnicos, quando a gente fala de gestão de processos, o que a gente está fazendo aqui no fluxo são as atividades e o que a gente está fazendo no checklist são as tarefas. Então, vou dar um exemplo, nada a ver aqui com a técnica que a gente está usando aqui de logística, mas como eu falei do nosso passo a passo de beber água. Nosso passo a passo de beber água, ele tem lá, então, abrir o armário. Esse é um passo. O próximo passo, depois que eu abro o armário, é pegar o copo. Depois que eu pego o copo, qual é o passo? Posicionar o copo embaixo da torneira. Depois que eu posicionei o copo embaixo da torneira, eu vou abrir a torneira. Depois que eu abrir a torneira, eu vou fechar a torneira. E, por último, eu vou beber água, ou levar o copo até a boca, né? Muita gente fala para mim assim, quando eu dou esse exemplo, né? Ah, Vanessa, mas isso é óbvio. O passo a passo para beber água talvez seja realmente óbvio. É óbvio para muita gente, mas será que não tem alguém no mundo que não toma água na mão aqui? Será que não tem alguém no mundo que não toma água direto da garrafa que está na geladeira? Será que não tem alguém no mundo que toma água ao invés de ser com copo na xícara? Pessoas são diferentes, têm atitudes diferentes. E, principalmente, se a gente está educando alguém e delegando atividades dentro de uma empresa, dentro de uma pessoa jurídica, a gente precisa se certificar de que as pessoas estão seguindo o mesmo passo a passo. O exemplo de copo de água, de beber água, talvez seja simples e talvez seja irrisório e que na sua empresa não vai fazer diferença se alguém bebe água no copo ou na caneca. Mas talvez para um processo de logística, para um processo de documentos jurídicos, como eu dei o exemplo hoje, faça muita diferença e faça reduzir tempo, dinheiro e entregar um serviço de melhor qualidade para o seu cliente. Então, se você quer aprender, se você gosta desse tipo de assunto e quer aprender como padronizar esses processos, como colocar isso dentro da sua empresa, de forma que todos sigam uma mesma rotina, um mesmo passo a passo para executar as atividades, e no final ter uma qualidade padronizada, eu te convido a me acompanhar, a seguir os meus conteúdos, dá um joinha, um like, não sei em qual plataforma você está assistindo esse vídeo, e compartilha com quem mais possa interessar também por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.